Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Vini Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? O vídeo de hoje é a estreia de um quadro, né, se chama Dicas e Domingo, né, D&D, pra fazer só essa piadinha mesmo, mas é Dicas de Domingo ou Dicas de Domingo, tanto faz, como você queira falar aí. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para poder aumentar a frequência no canal, e eu acho que gravar vídeo de dicas é sempre muito interessante, muito prolífico, tanto em termos de visualizações, engajamento, tudo certo, mas na criação de conteúdo também é bem interessante, né? Conseguir listar os seus pensamentos na forma de dicas, né? Poder ajudar vocês de forma mais direta, sem que vocês tenham que ficar caçando sempre nos vídeos. Obviamente que esse vídeo aqui também vai ter reflexão, né? As coisas de sempre. Mas é isso, espero que vocês gostem e caso tenham gostado, peço que deixem like, compartilhem, comentem aí o que vocês estão achando. Deem dicas de pauta, dicas, ideias, sugestões ou coisas que possam acrescentar ao vídeo, né? Tem uma moto passando aqui, não sei se vocês vão escutar. Sábado aqui, né, no meu bairro é festa sempre, né? Mas é isso, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito da criação de hobbies. Eu sei que eu já falei exaustivamente não, mas pelo menos fiz um vídeo sobre isso, né, sobre a criação de bons hábitos, etc. E ali eu abordo um pouco os hobbies, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, da importância de se ter hobbies e as dicas para que você realmente possa desenvolver, né, um hobby, e o porquê que você tem que desenvolver um hobby. Eu acho importantíssimo que todos aí que estão me assistindo tenham, de fato, um hobby para chamar de seu, algo para chamar de seu, né? E eu acho que eu já vou começar falando sobre isso, né? O porquê que você deveria ter um hobby. Eu acho que a primeira coisa, acho que o primeiro grande motivo de você ter um hobby é justamente ser algo seu, né? Isso eu já venho, é uma linha que vocês podem ver que perpassa quase todos os meus vídeos, eu já venho dizendo que muitas vezes a gente passa o dia construindo coisas que não são nossas, né? E eu acho que o hobby, ele é algo especificamente nosso pra gente que reflete a nossa personalidade, né? Eu acho que esse é um dos grandes motivos da criação do hobby, é ajudar na definição da personalidade. Não importa se você vai ter o hobby de jogar videogame ou tocar um instrumento ou coisa do tipo, você vai falar, mas minha personalidade é um bem material? Não necessariamente, mas aquilo ali é só um instrumento, uma ferramenta que é de fato condicionado pela sua personalidade e condiciona ela, consequentemente, né? Uma troca sempre. Eu sei que vai ter muita gente que vai relutar em assumir, sei lá, um videogame como hobby, mas eu acredito que seja assim um hobby, até porque é um dos meus hobbies, né? Eu tenho alguns hobbies e o videogame é um deles. Obviamente que ele não vai ter a mesma funcionalidade do meu hobby de leitura ou do meu hobby de quando eu fazia esculturas, por exemplo, ou quando eu desenhava, ou quando eu escrevia, coisa do tipo. Nenhum hobby é muito parecido, é igual ao outro, né? Pelo menos as motivações dele, a instrumentalidade dele. Mas todos são igualmente hobbies pra você, coisas suas, coisas que você faz especificamente pra você, né? Seja um esporte que você pratica, né? Eu faço academia, não é um esporte, mas vamos dizer, um hobby. Eu não sei se dá pra considerar a academia como hobby. Agora eu tô na dúvida. Digam aí nos comentários se dá pra considerar a academia como hobby. Eu sei que lutas, né, obviamente dá pra você levar de forma mais séria, tentar profissionalizar isso, mas muita gente tem por hobby, né, um jiu-jitsu, coisas, um muay thai, boxe, diversas outras modalidades de esporte, né? Mas esse não é o tema agora, mas é isso, eu acho que o primeiro passo é entender a importância do hobby na sua vida. Eu sei que vai tratar como algo secundário, e hobby a gente geralmente trata como algo secundário, né? Então, tipo, eu não levo isso daqui tão a sério, então pra mim é um hobby. Mas eu acredito que ele é tão importante quanto aquelas coisas que você leva de forma profissional, de forma séria, né? Porque de forma profissional tem muitas chances de você estar fazendo algo que não é pra você, né? Ou às vezes que você não gosta, né? Tem aquela máxima da população brasileira, da população do mundo, eu acredito, que nunca, ou quase nunca, a gente vai trabalhar com o que gosta, né? É muito raro trabalhar com o que gosta. Porque é aquilo que eu sempre falo, de entrar no tempo da máquina, e entrar no tempo da máquina, infelizmente, é perigoso pra nós, seres humanos, porque nós não somos máquinas, né? Obviamente. E aqui a culpa não é da máquina, né? É de quem ali conglomera as máquinas, né? Mas esse não é o tema do assunto. Mas é só para que vocês entendam a importância do hobby mesmo, né? É realmente sair desse tempo da máquina, entrar no nosso tempo verdadeiramente biológico, humano, né? Conseguir relaxar, conseguir de fato sentir um verdadeiro progresso, né? Porque é muito difícil você sentir um progresso quando você faz algo que não é para você, né? Sentir que tá construindo algo, por exemplo. Por exemplo, a academia, ela é muito recomendada para pessoas que estão tentando ali se reestruturar de alguma forma, ou criar um ânimo, ter um ânimo pra vida, coisa do tipo. Não que a academia salva vidas, etc. É muito interessante para que você aumente sua resistência física e tal. Mas o mais importante da academia é o senso de evolução, o senso de construtividade que ela dá na sua vida, né? Na vida de quem pratica.
Porque você começa a treinar e aí você consegue manter aquela rotina, né? O fato de você já estar mantendo aquela rotina já é muito construtivo, evolutivo para sua percepção. Mas também quando você começa a ver diferenças corporais, diferenças de sono, de alimentação, de disposição, e associa isso com a academia, então esse senso de criação, de progressão é muito, muito grande, assim. E eu acho que o hobby, no geral, né, a academia ela é mais recomendado, porque ela talvez seja mais geral, né? Você não tem que tanto conhecer a si mesmo para poder fazer academia. Qualquer um pode fazer academia, desde um desenhista, um artista cênico, um contador. Todo mundo tem que fazer, né? É interessante que se faça academia, exercício físico. Mas eu acho que esse sentimento de evolução, ele pode se estender, se expandir para todos os tipos de hobbies, todos os tipos de práticas que são verdadeiramente para você, né? Como essas coisas são para você e como essas coisas saem no tempo da máquina, elas justamente são pontos de resistência à sua rotina, né? Obviamente ter rotina é bom, né? Ter uma boa rotina, uma rotina otimizada, etc, é muito bom. Mas a rotina do trabalhador médio brasileiro geralmente é muito exaustiva, com transporte ruim, trabalho mal pago, ou até que o trabalho é bem pago, mas passa muito tempo, muitas horas no trabalho, não consegue ter descanso adequado, relações com a família e amigos de forma adequada. Então eu acho que o hobby, ele é fantástico porque ele é um ponto de resistência ali na sua rotina. Ele é algo que você verdadeiramente vai fazer no seu tempo, vai fazer da sua forma, vai fazer com as pessoas que você gosta, né? Essa é mais uma dica que eu dou. Compartilhe seus hobbies, tenta fazer ele da forma mais coletiva possível, entendeu? Você quer jogar um videogame? Compra um controle a mais, chama seus amigos pra jogar, filho, esposa, namorada, os pais, né, mãe, pai. E não necessariamente só o videogame, né, você pode... O jogo de tabuleiro, ele é algo mais partilhável, né, montar um quebra-cabeça, por exemplo, que eu acho fantástico, eu quero muito começar a fazer isso. Eu acho muito legal a ideia de ir aos pouquinhos, né, a escultura eu gostava justamente por causa disso, né, então, tipo, eu queria fazer um rosto, aí eu fazia uma bolinha de massa e colava, fazia outra bolinha de massa e colava. E assim por diante, até formar a estrutura que eu queria. E aí eu ia com rastelo, ia tirando material, ia colocando material. Sim, calmamente, aquilo ali me compenetrava ali por horas e horas e horas. Pretendo voltar um dia com isso. Mas é isso, até mesmo seus hábitos de leitura, por exemplo, se você tem um hobby, né, seu hobby é de ler ou escrever. Escrever é ainda mais fantástico, né, que você pode trocar texto com as pessoas, etc. Mas ler também, né, fazer tipo um mini clube do livro, você e sua família, por exemplo, você e sua namorada, sua esposa, né, você pega, fala assim, ó, vamos ler esse livro aqui, tipo, ó, vamos ler esse livro aqui na semana ou no mês, e aí pega um momento ali pra discutir a respeito do livro ou coisa do tipo. Enfim, partilhe seus hobbies, partilhe essas coisas, porque todas as pessoas necessitam de um hobby, então quanto mais pessoas você conseguir incluir ali, sabe que você vai estar fazendo um favor não só pra si mesmo, mas pra essas pessoas também. Então todas essas coisas que eu citei, de ser um ponto de resistência, de ser algo verdadeiramente seu, equivale para as outras pessoas, né, de forma coletiva. Então se você conseguir coletivizar esse seu hobby, essa sua... E não tem problema algum se você falar assim, não, eu quero fazer algo só pra mim, né, especificamente pra mim e tal. Tá, tudo ótimo também, tá? Eu só tô, né, dando dicas aqui do que você pode fazer, da importância que é isso, né? Eu acho que tudo que é partilhado é melhor, seja o conhecimento, né? Por isso que eu tento, né, transmitir aqui pra vocês. Quanto essas coisas mais práticas da vida. Eu acho que uma boa dica do hobby é apenas comece. Eu sei que às vezes soa meio, discurso meritocrático, nossa, só fazer que dá certo. Não, mas comece da forma que você puder, né? O quanto antes, assim, sabe? Então, eu quero desenhar. Comece o quanto antes. Não espera ter a melhor folha, ter a escrivaninha perfeita para você poder desenhar, a lapiseira perfeita, o lápis perfeito para você desenhar, né? Ficar esperando essa tempestade perfeita ocorrer para você poder fazer o seu hobby. Simplesmente pegue e faça. Eu quero desenhar? Pô, eu tenho uma bic aqui e tenho uma folha de caderno. Ou, pô, investe ali num 20, 30 reais num chumaço ali de folha sulfite. E vai desenhando naquilo ali mesmo, entendeu? E conforme você vai aprimorando o seu hobby, você vai entendendo aquilo como parte de você, aí você vai aprimorando, vai investindo e etc. E não liga de transitar entre os hobbies, né? Então, tipo assim, eu fiz um mês ali de desenho, mas não curti e tal. Pô, quis tentar escrita, mas não consegui transitar tanto entre os gêneros, etc. Não gostei, não tem problema. Obviamente, tenta manter algo pra você, né? Eu acho que o hobby, ele é um ramo da criação do hábito, né? Então, assim,
ter bons hábitos, ter a disciplina mesmo necessária para a criação de hábitos é necessário para a criação de hobbies também, né? Então, se você tem um hobby que você gosta, que te desperta uma paixão, eu sei que você vai praticar ele todos os dias, etc, mesmo cansado, né? Tente praticar todos os dias, o quanto você puder. É isso, faça tudo o que você puder à sua medida, né? Então, se a sua vida permite você praticar 20 minutinhos de desenho todo dia, pratique 20 minutinhos de desenho todo dia. E a sua vida só permite que você leia no ônibus, assim como a minha vida permite só que eu leia no ônibus, né? E aos finais de semana. Mas principalmente no ônibus, transporte público. Então, leia no ônibus, no transporte público, vá adaptando ali, né? E assim por diante. Então, sei lá, se sua vida só permite que você escreva no trabalho, então pratique sua escrita no trabalho, já fiz muito isso. Então é isso, o hobby, eu acho que apesar de tudo, ele é essa luta de conseguir aglomerar o máximo de tempo possível um dia pra você. Bom, pessoal, eu tô voltando aqui, né? Vou ver se consigo retomar aqui o que eu tava falando. Não sei se a luz tá boa agora, mas como assim mesmo? Parou aqui, eu meti o dedão aqui nessa parte do microfone, ela é meio touch. Aí parou de gravar ali, mas parou. Achei que tinha parado assim uma grande parte da gravação, já tinha ficado assustado, mas foi tipo uns 10 segundos ali. Tá tudo certo. Mas é isso, eu acho que o hobby ele é basicamente esse cabo de força contra você mesmo, entendeu? Contra você que é obrigado a fazer certas coisas e contra o você livre, né? E com isso eu não quero dizer também que você não deva ter o ócio, não deva ter, né, o descanso, o sono e tal. Mas eu acho que a prática do hobby também é muito interessante. Eu acho que por último, uma ótima dica é uma dupla funcionalidade que o hobby tem, que é te ajudar a entender a sua personalidade e definir e redefinir essa sua mesma personalidade, né? Porque eu acho que o hobby ele é algo muito nosso, né? Como eu disse, o hobby ele é algo muito nosso. E por ser nosso, ele reflete, de fato, a gente, a nossa personalidade. Até uma pessoa que joga videogame, né? A personalidade dela é definida ali pela forma com que ela joga, pelos jogos que ela joga, por exemplo. Então, você pode entender muito sobre os gostos daquela pessoa através do videogame, das coisas que ela desenha, do instrumento que ela toca, e por aí vai, do esporte que ela pratica, né? Das coisas que ela escreve, e assim por diante. Vai indo, vai indo, vai indo. Então é por isso que é muito importante que você conheça a si mesmo e tome o hobby como um convite a conhecer a si mesmo, né? Entender as coisas que você gosta. Eu vejo que tem muita gente, principalmente as pessoas mais velhas que passaram a vida inteira trabalhando, elas pouco entendem o que elas gostam, tanto que às vezes, por vezes, assim, é muito comum você ver um senhor de idade, uma senhora de idade, e, obviamente, tirando todas as complicações financeiras e materiais, né? Não vou dizer que é só por isso que essas pessoas fazem isso, mas que continuam trabalhando, né, após a aposentadoria. Tem muita gente que vai ficar com vai ter uma vidinha legal, uma aposentadoria legal, mas ainda assim vai querer trabalhar porque só soube fazer aquilo a vida inteira, entendeu? Nunca parou pra conhecer a si mesmo, pra além do que a rotina emanava dela, né? Demandava dela, do que ela emanava pra rotina, né? Usando aí os termos corretos pra não deixar solto. Então é por isso que é muito interessante que você se conheça, né? E tome um hobby como essa iniciativa. E no começo você vai transitar. É por isso que eu falei, não tem problema transitar entre hobbies, porque no começo você vai transitar entre hobbies pra você entender o que você gosta, né? A experimentação é o nosso maior aliado nesse momento e o tempo também, tá? Saibam que nunca é tarde demais pra se começar um hobby novo. Então você, que é alguém de mais idade que tá aí me assistindo, quer começar a desenhar, começa. Pode começar, é tranquilo. Você pode se sair tão bem quanto uma pessoa que começou a desenhar com 20 anos. Não tem problema nenhum. Obviamente que tem hobbies que vão exigir mais da nossa condição física, por vezes financeira, como um esporte, né? Pra condição física. Ou, sei lá, se por algum acaso você gosta de hipismo, pra condição financeira, eu acho muito difícil, mas assim, o videogame mesmo é algo que tá exigindo muito da condição financeira das pessoas que... Eu falo muito do videogame porque eu gosto bastante, cara, não vou negar não, gosto bastante. Tenho outros hobbies muito mais legais do que jogar videogame, mas o videogame é um deles, assim, eu gosto bastante. E tá se tornando uma experiência muito cara mesmo. Tanto que o mercado paralelo aí tá realmente assim, não só preservando a memória, né? Porque tem muitos jogos que vão sendo descartados ao longo do tempo, por simplesmente não darem mais lucro, não ter mais sentido continuar mantendo eles na biblioteca das grandes empresas, etc. Então a comunidade vem, né, através desses meios paralelos, fazendo essa preservação e essa democratização do acesso, né?
Se você tem aí um PCzinho e comprar ali um joystick na feirinha, você consegue facilmente, assim, se divertir aí por umas boas horas no dia com sites de emuladores e coisas do tipo. Ou essa moda de mini videogameinho portátil, né, que tem, aquele R36S, eu não lembro qual que é o nome desse videogame. Eu comprei ele pra minha irmãzinha, é bem legal. E ele vai te dar uma biblioteca vastíssima ali de jogos por... Acho que eu paguei R$ 160 nele. Eu acho que é uma fuga muito interessante pro que vem surgindo hoje em dia, né? Sei lá, um Steam Machine vindo... Provavelmente vai vir custando uns R$ 10.000, assim, né? Virou artigo de luxo já, assim. Enfim, o assunto não é sobre videogame, mas existem limitantes, hobbies limitantes, né? Mas é isso, trabalhe com as suas possibilidades e não perca a chance de conhecer a si mesmo, que pode ter certeza que você não vai se arrepender. E nunca é tarde demais pra aprender um hobby, e nunca é tarde demais pra conhecer a si mesmo, e conhecendo a si mesmo, e conhecendo a si mesmo, e percebendo nisso eu sei que muita gente pode às vezes conhecer a si mesmo e perceber um vazio. Pô, eu não sei o que eu gosto, eu não sei quais são os sonhos que eu tenho, as minhas vontades, etc. Saiba que nunca é tarde pra se construir isso e é isso, foque na palavra construir. É tudo uma construção. Você tem que fazer aos poucos, né? É uma estrutura que você vai montando e remontando e montando e remontando até que você se entenda como esse todo complexo e que nunca para de se estruturar e de se reestruturar. Então, é só isso, a minha reflexão. Então é só isso, as dicas, né? Deixo dicas, reflexões. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Comentem aí quais são os hobbies de vocês, estou muito curioso para saber. Bom, pessoal, não deixe de dar like, compartilha aí com amigos, família. Tenha como hobby assistir o canal Vida Intranquila. Não, tô brincando, não faça isso. Mas é isso, espero ter ajudado um pouquinho. E é isso. Fui.